Para quem não sabe, meu nome é Eduardo Sarabia, eu subi na montanha no 10/18 e eu gostaria de dar o meu testemunho. Eu tenho 28 anos e desde os meus 20 anos eu tomava remédio para ansiedade, para depressão. E eu subi naquela montanha, como vocês viram ali na noite ali, que é a milha extra, que a gente teve que subir algo a mais, onde que deu a palavra ali, que a gente sempre tem que dar algo a mais. E Deus conversou comigo ali, falou que eu não precisava desse remédio, e hoje eu estou há 11 dias sem tomar remédio. E eu só tenho a dizer que Deus faz coisas extraordinárias, e eu acho que todos os homens, acho que tem que, pelo menos um dia, subir essa montanha para ver o que Deus pode modificar na vida de cada um de vocês. Obrigado. Boa noite, meu nome é Júnior, sou marido da Ana, pai da Vitória, do Isaac e da Sarinha. Então, o que eu vou falar aqui, tudo que acontece lá é pessoal, cada um vai ter o seu momento, vive o seu momento, todos vivem juntos, mas o que você vive é para o seu eu, é impactante com você mesmo, a luta interna é com você mesmo, né? E para mim, o momento assim, que impactante foi desde o início, é um conflito que você tem contra o teu eu, e eu sabia que eu precisava disso, e às vezes a gente é autossuficiente em saber assim, não, eu já estou provendo minha casa, está tudo certo, e como eu falei, eu estou falando para mim, não estou falando para ninguém aqui dentro, isso é para mim mesmo, meu confronto interno. E sempre Deus, eu vim à igreja, mas entre todas as ministrações que aconteceram lá, eu fui impactado em cada uma Deus falava comigo pessoalmente, e hoje realmente estou de coração aberto a servir a Love, estou com o coração totalmente aberto para servir e subir na montanha já no próximo top que vai ter agora. Então assim, gente, para encorajar os homens, façam, que eu vivo intensamente algumas coisas na minha vida que todos sabem, mas eu nunca vivi algo extraordinário, algo que impactasse realmente, que te leva até o limite, e você fala assim, eu preciso disso, e é sobre isso. Só que tem coisa que acontece na montanha, que fica na montanha, então vocês têm que fazer, homens, que realmente vocês vão entender o que acontece. Boa noite, meu nome é Adriano, eu sou convidado aqui para estar aqui hoje. Nós não fazemos parte da igreja, por uma coincidência de destino, a minha esposa conheceu várias outras mulheres, e dessa amizade surgiu o convite para participar do Legendários, e ela me convidou, falou assim, Adriano, tem uma vaga, vai abrir um evento, você quer ir? Eu falei, vou, põe meu nome. Ela, assim, sem saber direito, eu falei, sim, se eu não confiar na pessoa que eu estou há 25 anos, eu vou confiar em quem? E de tantas coisas que eu fui tocado pela palavra de Deus quando estava lá, eu sou católico, mas eu não sou frequentador de igreja, e a gente tem filhos adultos já, e eu precisava voltar a escutar e entender a palavra de Deus. E um dos momentos de vários, eu fui escolhido para ser o capitão da minha família, e daí chegou um momento que nós recebemos uma carta dos familiares. E aí veio a parte da minha filha, que ela é da Assembleia de Deus, é a única que frequenta a igreja da nossa família. Aí veio o meu filho, aí veio a minha esposa, a carta dela. E ela me chamou de capitão. Ela nunca me chamou de capitão. Como ela sabe? Não tem outra explicação, senhores. Não tem outra explicação. Então, eu precisava de
uma força a mais, e nesse momento eu não tive dúvidas. Essa força era ele conversando através da minha esposa. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é uma experiência incrível. Eu mesmo não sendo no meio evangélico, eu me senti muito acolhido, como estou sentindo aqui hoje. E muito obrigado pelas pessoas que nos convidaram, e nós estamos aqui por vocês, principalmente pela família, principalmente a Deus. Obrigado. Amém, boa noite. Meu nome é Jonathan, para quem não me conhece, vou contar o meu testemunho um pouco. Quem caminha mais perto de mim sabe que eu tenho um problema de saúde, que são hérnia de disco na lombar, e durante 3 semanas foi muito difícil para poder aceitar esse desafio, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir, e Deus falou muito comigo lá. E quando eu fui para lá, eu já fui meio aflito, meio angustiado, tipo, cara, talvez eu não consiga. Mas em casa eu tive um apoio muito forte. A minha esposa Jamila, ela também pensava comigo, talvez você não consiga e etc, mas vamos para cima, vamos lá. E a gente chegou lá, e no primeiro dia, eu já caminhando, eu não sentia dores nas minhas costas. Sentia dores nas costas, que eu acho que todo mundo sente, do peso e tal. Mas aonde eu tenho problema, que é na minha lombar, eu não sentia dores alguma. E todos os dias foram assim. E quando eu cheguei no domingo na igreja, eu passei pela Jamila e ela estava me recepcionando. E eu não vi ela, eu passei direto e a gente não se encontrou lá, a gente se encontrou um tempo depois, e ela toda preocupada, isso ela me contando depois, ela falou: você está com dor nas costas, o que aconteceu? Você passou muito bravo por mim, etc. E eu comecei a chorar, porque eu não estava sentindo nenhumas dores nas costas. E antes de eu ir, eu coloquei salompa em todas as minhas costas, e eu levei comigo também, e eu não usei nenhuma. E conversando com a Jamila, depois ela me contou que ela fez um vídeo e gravou falando que ela sentia dores no joelho e nos tornozelos, e ela acordou de manhã com as pernas formigando, e o Espírito Santo falava para ela não orar pelas minhas costas, falava para ela orar pelas pernas, e ela não entendia por que o Espírito Santo falava para ela orar pelas pernas. E quando eu compartilhei com ela que as dores que eu sentia eram no joelho e nas pernas, ela entendeu. Então o Espírito Santo já falava com ela que era para ela orar pelas minhas pernas e não pelas minhas costas. E no primeiro dia eu já fui curado para fazer todo o caminho. Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou marido da Nauana, pai do Cauê, da Lalinha e do Davi. Bom, confesso para vocês que antes de tomar a decisão de subir o monte, eu estava um pouco com as notícias que a gente via recebendo, fiquei um pouco em dúvida. E sempre me perguntava: será que faz sentido? Eu estou no caminho, estou avançando na minha caminhada com o Senhor, no meu processo. Subi ao monte. E aí foi um dia que o pastor me ligou. E vamos para o monte, vamos. Então eu falei: me inscreve então. E aí, mesmo depois dessa tomada de decisão, eu vi alguma outra notícia, eu trazia e compartilhava com a minha esposa em casa. E ela sempre me apoiava, trazendo um contraponto, justificando o motivo de eu participar. Eu vi uma notícia lá e aquilo mexia comigo. Hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo. E ela sempre me apoiava, trazendo uma justificativa para mim participar. E antes de ir eu orei, Orei porque eu estava enxergando como uma jornada para mim crescer espiritualmente, subir alguns degraus na minha caminhada, apontando para Jesus. E é assim que eu encarei, e Jesus esteve presente em todos os momentos. Nesse sentido, uma das coisas que o Senhor falou comigo é sobre orgulho.
né, justamente por que eu não vou? Né? Tantos líderes espirituais com anos de caminhada, Jesus se retirava para falar com o Senhor, Moisés se retirou para falar com o Senhor. Quem sou eu para não se retirar e buscar a presença de Deus? E falou muito, tratou sobre orgulho, né? Além disso, ao longo da minha história, Jesus vem tratando sobre impulsividade. E teve um momento lá, que não pode contar, onde despertou o lado impulsivo, a ira, e vamos embora. Às vezes o velho homem queria ressuscitar. E ali eu aprendi uma coisa muito importante, que a gente tem que ir para o combate sim, que o homem tem que ir para o combate sim, mas é de joelho, orando pela família, orando pelos filhos, orando pela igreja. Então foi um dos momentos marcantes, né? E um outro entre vários, que já foi comentado e que eu gostaria de compartilhar também, foi no momento onde tinha 600 pessoas participando, mais 500 servindo. Teve um momento que chamou a gente para orar, um dia de noite, no dia da fogueira, né? Então posso falar que foi no dia da fogueira, e a presença do Senhor esse dia era muito real, intensa. E eu estava no escuro, lá no meio da fogueira, orando na presença de Deus. Do nada, o pastor do meu lado. Então, depois fiquei pensando, qual que é a chance do pastor me encontrar? Estava escuro e muita gente. E ali, entre várias coisas que o pastor declarou, eu recebi uma palavra de conhecimento. Eu tenho compartilhado um sonho, um projeto que Deus colocou na minha vida tem meses atrás, e eu só compartilhei isso com duas pessoas. Compartilhei com a minha esposa e compartilhei com o meu irmão. E na hora que o pastor falou aquilo, eu falei, qual que é a chance? Eu nunca falei isso para ele. Como que ele sabe? Como que ele sabe? Então, ali sim eu vi que é um projeto do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. E muitas outras coisas a gente poderia compartilhar. Deus estava presente, e eu encorajo meus irmãos, homens, a se retirar, ir para o monte e buscar o Senhor também. Jesus seja louvado. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Meu nome é Corey, tenho 48 anos, sou esposo da Flávia, pai de 4 filhos, a mais nova, Antonella. E teve vários momentos impactantes lá na montanha. E um dos momentos de maior impacto foi na sexta para o sábado, onde a gente já tinha conquistado a montanha. E depois desse momento da fogueira, que o Felipe mencionou, quando voltei para dormir, eu senti muito frio, estava na dúvida se era febre ou era frio, tremia muito. E precisei usar a manta térmica, apesar de estar agasalhado, dentro do saco de dormir. E no domingo, quando eu encontrei a minha esposa, ela perguntou se eu tinha passado naquela noite por um momento de dificuldade, porque ela tinha também sentido muita inquietação. Então, é uma conexão, esposa e esposa, é uma só carne. E tenho certeza que ali o Espírito Santo estava nos unindo ainda mais, porque nós subimos a montanha fisicamente e as esposas subiram em oração, em jejum. Então foi um momento muito impactante. Também quero testemunhar um momento que vocês visualizaram aqui no vídeo, onde eu desci na água, e ali eu creio que eu fui limpo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, nunca precisei tomar remédio nenhum. E há um ano atrás, aproximadamente, fui diagnosticado com transtorno de ansiedade e depressão. Relutei muito para tomar essa medicação e, por fim, precisei começar a tomar. E primeiro foi 1, e depois foi 2, e por fim estava tomando 3 medicamentos. E desde a quinta-feira que a gente foi para
para a montanha, não estou tendo mais nenhum sintoma, nem tomando nenhum medicamento. E naquele momento eu senti que ali o Espírito Santo estava habitando em mim e que eu fui curado. E não foi uma coincidência e não foi programado, que ficou registrado aí no vídeo, onde tantos homens tiveram fotos e outros que não foram registrados, e ficou registrado esse momento para mim. Então eu não ia testemunhar isso, mas agora aqui eu decidi que eu tinha que testemunhar isso, porque isso pode estar curando a vida de outros homens também. E por fim, lá teve uma prédica que diz que não devemos andar ansioso por coisa alguma, que devemos lançar fora todo medo, que devemos descansar no Senhor. E quando eu volto segunda-feira, eu olho a minha agenda. Para quem não sabe, eu sou cirurgião dentista. Eu não lembrava da agenda. E resumidamente, e nessa semana de trabalho, Deus proveu financeiramente o que não tinha provido até o início do ano. Não são essas e outras coisas que o sobrenatural de Deus pode fazer na vida. Boa noite, meu nome é Thiago. Cara, todo esse trajeto de subir a montanha, na verdade, eu já estava subindo a montanha, nem sabia antes mesmo de ir para Cascavel. Aconteceu que não só eu, mas alguns também passaram por uma situação onde a gente teve que... Ou seja, a gente optou por alugar alguns kits, né, e tal. E, enfim, não chegaram os kits. Um dia antes nós não tinha nada. Eu e mais algumas pessoas. E... um dia antes da gente ir, eu estava indo para o meu trabalho de moto, voltando para casa para comprar as coisas já. Eu falei, vou aproveitar agora e comprar. Não me estraga a moto no meio da Beira-Rio. Daí eu liguei para um amigo, não veio? Ele infelizmente não veio, um amigo que sempre está realmente para ajudar. E daí ele foi, me buscou, a gente foi fazer outras coisas. Daí eu falei pra ele, cara, tô assim, não sei o que, eu tenho que ir. Ah, Thiago, eu tenho uma mochila de alpinista aqui, que eu não uso. Meu Deus, cara. Enfim, daí começou, realmente foi algo assim de Deus, que começaram a ver as provisões assim, sem pedir. Parece que Deus escuta os seus filhos e Deus realmente sabe o que cada filho tem em seu coração. E Deus vai prover sempre isso para nós. E eu não tenho assim muita coisa para contar assim de testemunho, dor, alguma coisa assim, mas algo que eu, quando eu recebi o convite para fazer Legendários, eu ficava pensando, cara, eu sou muito novo para fazer esse negócio, tenho muita vida pela frente ainda. Para quê? Tipo, para quê? Eu, sei lá, eu creria que eu sou um marido exemplar, eu oro com a minha esposa, a gente ora pelas famílias, pela igreja, enfim, por todos. Por que fazer, né? Mas eu entendi que lá você passa por dificuldades emocionais, dificuldades físicas, e também você leva um outro nível espiritual. Muitas vezes nós aqui, que estamos aqui, a gente está orando e tudo mais tal, mas a gente está no nosso conforto. Não tem um cara mandando você ficar quieto toda hora. Não tem alguém que fica no teu pé, alguém que fica te cutucando, você está lá focado, orando, chega alguém e te cutuca e você não pode explodir ou alguma coisa assim. Ou seja, isso te eleva o teu nível espiritual muito maior e você aprende a desfrutar o caminho todos os dias. Então, outra parte também que eu quero dar a vida da minha esposa, que todas as não sei, pregações, os acontecimentos que teve lá no Legendários, toda a pregação, cada pouquinho, eu falava assim, meu Deus, eu escuto isso todo dia. E eu tenho que assumir realmente que a minha esposa é realmente uma mulher virtuosa. Obrigado pela tua vida. E agora eu vou te escutar mais, te escuto mais. Eu também vou cuidar mais dessa joia preciosa que Deus permitiu que eu escolhesse. E, gente, façam Legendários, é sério mesmo.
Não fiquem pensando que é só uma coisa, só um evento que você vai sair, vai ficar uns dias fora, alguma coisa assim. Homens, por favor, sejam humildes. Deus tem coisas maiores para vocês. Isso que vocês estão vivendo hoje, eu recebi muitas coisas que eu, sei lá, acho que ainda eu sinto que não é o momento de compartilhar, mas sim, Deus tem me confirmado muitas coisas que eu tenho orado no passado, Deus já me confirmou, e eu não queria. Quando eu tinha as sensações, Deus me confirmava, eu ficava falando, cara, mas por que eu? Eu não sou digno disso, por que você está me dando isso? Mas é só porque eu creio que eu tive o coração disposto de ir buscar mais, de ir atrás mais. Eu acho que todos os homens aqui deveriam também fazer isso. Amém? Boa noite, pessoal. Meu nome é Átila, né? Eu sou o esposo da Nardi, do pai do Átila, Valentino e do Benjamin. E eu congrego na igreja Quero Viver, né? E eu fui o único... Não, segundo, 2 pessoas da minha igreja foram, né, nesse top. E era para eu ir em outro top, junto com o pessoal da igreja, mas aconteceu de... Assim, uma pessoa dos legendários foi na nossa igreja e me convidou. Ele tinha uma vaga para uma pessoa que não poderia ir. E aí ele falou se eu queria ir. E eu falei, eu queria... No começo eu não queria muito ir, mas depois, por insistência da minha esposa, eu comecei a olhar mais na internet sobre o evento, e eu não deveria ter olhado tanto, porque quando eu vi, eu falei assim, nossa, tem tanta coisa que eu fui mais pro lado negativo, né? Mas, assim, a minha vida tem sido um desafio desde o momento que eu decidi que eu queria melhorar, né? Porque a minha esposa, ela é testemunha disso. A gente está já há 22 anos juntos. E durante esse tempo, eu nem sempre fui o melhor homem para ela, né? E eu era fundado nos vícios, né? Vou tentar falar. Eu era fundado nos vícios, na mentira. Eu várias vezes desapontei ela, né? E meus filhos também, e eles estavam crescendo sem a presença de Deus. E a partir do ano passado, no começo do ano passado, eu decidi que eu ia largar tudo, mas não por minhas próprias forças, porque Deus já estava me capacitando para que eu pudesse ser liberto. E eu fui liberto do vício mais horrível que eu tinha, né? Que era o consumo da maconha. Hoje, né? Eu não conseguia me libertar disso. E quando eu subi na montanha, eu pensei assim, eu estava fazendo um curso na minha igreja que era Seja Homem, um curso que era muito importante para mim, porque me ensinava coisas como eu deveria ser um homem de acordo com a vontade de Deus, e não um homem com a nossa vontade. Quando eu retornei, eu já sabia que eu teria esse evento para fazer. Então, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim, amor, eu tenho um presente para você. E eu fiquei pensando, o que será que é? Deve ser um tênis, algo assim. E ela me deu um cajado enorme. Meus amigos sabem qual que é esse cajado, né? E esse cajado, eu pensei assim, não vou levar esse cajado, eu vou deixar ali, vou falar que esqueci o cajado, não vou levar. E aí, mas deixei lá, não falei nada para ela. Um dia antes, na noite que antecedeu o evento, a minha esposa, com o maior cuidado, ela preparou, me ajudou a montar minha mochila, né? Eu já tinha montado, mas ela melhorou ela. E depois ela escreveu um versículo, seja forte e corajoso, que está em Jó 1:9, né? Josué. E meus filhos assinaram o nome deles, né? E aí quando eu saí, ficou difícil de não levar o cajado, porque eu li aquele versículo e com os nomes dos meus filhos, e por incrível que pareça, esse cajado, eu senti como se ele fosse o legendário número 1, que é Jesus do meu lado todo o tempo. Porque eu tinha me machucado meu joelho uns dias antes, né, jogando vôlei, e eu sentia dores no joelho ainda. E todas as vezes que a gente tinha que subir alguma montanha, eu usava aquele cajado, e eu olhava para o nome deles, né? E eu pensei assim, como minha esposa nunca desistiu de mim, esses 22 anos, eu não vou desistir dela, eu não vou desistir, eu vou terminar esse evento.
os meus amigos, a minha família 23, que é o Felipe e o Júnior que está aqui, o nosso capitão, o nosso subcapitão. Eles me ajudaram muito, e uma das coisas que eu mais aprendi lá, que eu vou levar para minha vida inteira, é que família a gente não se abandona e a gente não deixa brecha. Então eu quero pedir desculpa aqui perante a igreja, para minha esposa, todas as vezes que eu deixei brecha, mas eu prometo, em nome de Jesus, que nós vamos educar nossos filhos juntos e que nós vamos continuar na presença do Senhor até que Jesus venha. Meu irmão. Obrigado, pastor. Tem sido muito importante para mim, eu fico feliz. Uau! Chega aqui, Carlos. Acho que já não tem mais ninguém, né? Ninguém mais se manifestou. Tem? Tem mais um, pastor. Opa! 45 do segundo tempo, mas ele chegou! Foi. Felipe, só comentar contigo que o pastor acha as ovelhas. Ele me achou lá no meio do escuro também, viu? Ele me achou lá, tava escondidinho, quietinho lá no fundão. Você sabe que eu sou quietinho. Boa noite, sou Mauro, marido da Gisele, pai do Henrique e do Benjamin, e já tô começando a chorar, nem falei ainda, nem comecei a falar. Quem me conhece sabe que eu tenho o joelho destruído, tá, um acidente de moto, refeito inteiro, e agora tá doendo ali, encostando na parede, toda hora mexendo ali. Imagina, quem sabe aqui, né? A gente estava discutindo agora quantos quilômetros a gente caminhava, né? Não pode contar. Foi um só, né? Foi um quilômetro só. Para ninguém se assustar aqui, tá? Mas toda hora eu estava caminhando, doendo. Meu pé virava de um jeito, eu falei, cara, agora torceu, minha família vai ter que se virar agora. Já ia colar na galera, falei, galera, Jonathan, vem aqui, me ajuda aqui. Você tá curado, me ajuda aqui. Cara, eu olhava o pé, virava desse jeito assim. Foi umas 10 vezes. E eu olhava e falei, o que está acontecendo comigo? Meu joelho não está doendo. Tinha o peso do cansaço, igual o Jonathan comentou ali, a dor natural, o cansaço natural. Mas Jesus estava comigo. Tá? Então dá. Eu já travo. Eu sou engenheiro, né? Engenheiro é muito lógico, né, amor? Muito certinho, quer todas as coisas certas, lógicas. E pra gente é mais difícil muitas vezes, né? Então, sempre eles falavam, fala com o legendário número 1. E eu toda hora falava, pedia força. E eu acho que era isso que com certeza está me ajudando. Porque eu não tinha força para conseguir ir até o final, não. Tá? E meus anjos da guarda também, meu subcapitão, meu capitão, teve horas que me empurrava ali. Aí eu retribuí também, a galera também, meus colegas, depois retribuí. No final, que a gente estava louco para chegar em casa, eu estava empurrando, vamos embora que a gente quer ver a família. Tá? E por último, mas não menos importante, me ensinou também a dobrar o joelho na hora da nossa luta ali, que eu sou um cara difícil, né, amor? Mas ela tá ali teimando comigo, então eu consegui aprender a dobrar o joelho também. Amém. Boa noite, eu sou o Leandro da Carol. Uma pessoa acreditou em mim e fez a minha inscrição, porque eu não ia. Eu era do time do pastor Garcia, que sempre falava que eu não preciso me afirmar como homem para ninguém, porque quando o médico falou, é um menino, ali foi declarado que era um homem. Então eu tinha isso comigo, eu não fazia mais. Há um ano eu não tinha atividade física, então eu falei, não estou preparado para isso, não vou me preparar e também não vou. Aí alguém acreditou em mim, né? Meu pastor fez a minha inscrição e eu quero honrar a sua vida, pastor, por ter acreditado em mim. Minha esposa que esteve desde esse dia intercedendo em oração. E eu fiquei ouvindo os testemunhos dos outros irmãos e é incrível a conexão que um marido tem com a sua mulher, porque na sexta-feira foi o pior dia, eu digo para o senhor, pastor, nem te falei isso, eu ia desistir, ia descer de lá. Eu não sei como que eu ia descer de lá, alguém ia ter que me descer de lá, porque começou uma dor no meu joelho inteiro. E era justamente na parte da descida, eu não podia dobrar a perna para descer, então eu tinha que descer assim. Quando eu cheguei em casa, a Carol falou assim, amor, eu passei o dia inteiro com dor. E eu perguntei, aonde? Ela, no joelho. Eu, que joelho?
joelho esquerdo. Então eu entendi, uma só carne. Era espiritual. O top não é físico. Para você que pensa, não, eu sou fortão, eu vou porque eu vou vencer. O top não é físico, o top é espiritual. Ali, as vozes que estavam falando ao meu redor, eu tentava imaginar, no lugar de cada um daqueles homens, eu imaginava minha esposa falando comigo. E quanto mais falavam comigo, mais eu ficava louco ali em cima. Eu fiquei totalmente desorientado, tentando me orientar pelo sol. Deixa eu ver que horas são agora, são as 9h15, impossível, não tem como você saber que horas são. Ali você aprende a depender totalmente de Deus. Só resumindo uma coisa: hoje eu não levanto sem dobrar os meus joelhos, eu não vou deitar na minha cama sem dobrar os meus joelhos, coisa que eu já não fazia há muito tempo. Obrigado por acreditar em mim. Vou falar um negócio para você e para Carol. Desistir jamais foi uma opção. Então, na montanha da vida, não desistam do processo. Aguentem firmemente o processo, porque existe recompensa. Amém. Bom, o pessoal ficou fazendo brincadeira que o pastor encontra o pessoal no meio da escuridão, encontra o pessoal nos lugares mais esquisitos, parece até o Wally, né? De repente aparece o pastor do nada, assim. Na verdade, eu não apareço do nada, eu vim do tudo, né? Então, os momentos que eu encontrei vocês foram momentos que o Senhor falava comigo, vai até tal lugar. E eu ia e encontrava vocês, era incrível. Era incrível, Deus falava para eu ir para um lugar e eu encontrava vocês nesse lugar. É o Espírito Santo. E eu falo para você, agora eu vou dar o meu testemunho. Eu sou pastor dessa igreja, tenho 44 anos, eu sei que eu pareço menos, né, HC, mas sou casado com a pastora Cacau, essa mulher linda que está aqui na frente. Agora ficou ruim. Não, eu vou dar oportunidade para você aqui. Ei, pessoal, todo mundo tá falando, eu também sou casado com aquela esposa maravilhosa, Gabriela. E também a gente tá esperando o bem mais precioso do mundo que tá na barriga dela. Arru! Rapaz, voltou inspirado da montanha, querido. Ou será que foi a chapadinha do pastor, hein? Meu Deus, a chapadinha. Então tá bom. Mas assim, o quão importante é, né, irmãos? Eu tenho 44 anos de idade, e ano passado eu estava nos Estados Unidos, e um irmão chegou e falou assim, pastor, eu quero pagar a sua inscrição, quero que você vá no Legendários. Eu falei, Deus o livre, irmão. Não precisa pagar não, investe teu dinheiro em outra coisa, eu não vou nesse negócio não. Aí ele falou, não, mas eu quero pagar a sua inscrição, poxa, eu quero ofertar na sua vida. Rapaz, esse presente grego, não quero isso não, cara. Eu sou criado, garoto urbano do Rio de Janeiro, criado com prancha de surf. Tipo assim, meu negócio não é mato não, cara. E eu não queria ir pro mato de jeito nenhum. E não é que o irmão pagou um negócio e aí só mandou a inscrição. Eu falei, cara, agora pô, não vou jogar o dinheiro do cara no lixo, né? Fiquei constrangido, né? E eu estava cansado, irmão. Voltei da viagem, que se você não sabe, quando você viaja, tem gente que viaja para descansar, volta mais cansado, né? Eu estava cansado, eu não queria subir a montanha. E eu pensava, não estou na minha melhor forma, eu vou subir esse negócio, vai doer tudo, não quero ir não. Bom, eu fiz o top. E como os irmãos falaram, o top é espiritual. Não é algo natural. Eu, por exemplo, tinha um cara lá crossfiteiro, todo fortinho na minha equipe, todo saradinho, todo desenhado. E aí, os dois joelhos do cara travou, estourou. E quem que levou ele? O pastor gordinho. Eu botei ele nas minhas costas, entreguei a minha mochila e carreguei um homem de 90 quilos, subi a montanha com ele nas minhas costas. E fui levando. Agora eu te pergunto, eu não tinha condição nem de subir eu na montanha, quanto mais levar outro cara nas minhas costas. E quem que faz isso? Só pode ser uma força sobrenatural. Não é de mim, é de Deus. A força que Deus deu para esses homens não é deles, é de Deus. Amém. E eu voltei, irmãos, mas olha só,
eu não posso falar os detalhes, mas eu voltei, assim, contrariado. Por mais que eu tive experiência lá, foi bom, mas eu falei assim, por alguns motivos, eu falei assim, não vou participar mais. Guardei a minha farda, dobrei ela, não botei nada, não coloquei nada na minha farda, só guardei ela, falei, eu não mexo mais com esse negócio não. Guardei meu boné e fiquei quietinho. Passou um ano, os irmãos começaram a falar assim, pastor, eu quero subir no top, quero subir na montanha. E o Senhor falou comigo, você vai deixar eles sozinhos, não vai servir eles não? E aí eu falei assim, Deus, não, eu já tive a minha experiência, deixa ele estar com a experiência deles. E não é que o Senhor me pediu para eu subir, e lá fui eu. Fiz minha inscrição, irmãos. Só que eu entendo uma coisa, a gente precisa ouvir o Espírito Santo, e eu tenho certeza que eu ouvi o Espírito Santo. De todas as 50 famílias que tinham, de todas as funções que existiam naquele top, quase 500 e poucos homens para servir, eu fui designado para uma função exclusiva, de uma família específica, que era a família 24, e eu era o chefe dessa família, de toda a família, eu era o responsável por toda aquela família, e tudo bem, só que por que eu estou com o Carlos aqui? Porque no começo da Love Church, quando a gente se reunia lá no Mercosul, no Shopping Mercosul, o Carlos caminhava com a gente. E de repente os anos passaram e ele se desconectou, a gente perdeu o contato, ele foi trabalhar lá no Paraguai, nunca mais a gente se falou. Mas aí eu chego na apresentação da minha família, família 24. Eu sou o chefe que vou liderar toda aquela família. Quando eu olho, quem estava lá para eu liderar? E aí eu fui conduzindo a ovelhinha. E aí foi indo, não foi? Foi, maravilhoso. E aí quando o homem estava com dor na lombar, queria desistir. Primeiro dia eu já queria desistir, porque eu não aguentava minhas costas e quanto mais incomodar meus companheiros, né? E família não deixa ninguém para trás, né? Então eu falei, galera, primeiro dia eu já tô mal e eu não sei o que vai acontecer e eu tô por vocês. Qualquer coisa eu não quero atrapalhar, eu saio. E a família não me abandonou. Jamais, família não se deixa para trás. E aí foi que eu entendi que a família é unida do começo ao fim. E eu consegui terminar o top, graças a Deus, me dando resistência. Deus falou comigo a todo momento, resistência, fé, e aguenta firme que tudo vai dar certo, e deu certo. E o legendário número 1 não te abandonou? Nenhum momento, estava comigo a todo momento. E o pastor cantando lá na frente? A todo momento o pastor Lúcio estava lá, incentivando, e deu bom. Deu bom, glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus pela vida desses legendários. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais uma surpresa para eles, não tem, gente? Faz o seguinte, ó. Primeiro, virem para lá. Solta os 2 vídeos aí para mim, por favor. A surpresa que a gente preparou para vocês. Apaga a luz aí. A paz, queridos. Parabéns a todos os legendários. Aqui é o legendário número 99584. Selva Amazônica. Parabéns aí aos novos legendários. Louvado seja Deus pela sua vida. Uma alegria muito grande poder passar aqui e deixar essa mensagem para todos vocês. Vocês venceram aquela montanha, mas a montanha continua. Continua aí na sua casa, na sua família. Tá bom, meus queridos? Com certeza venceram uma montanha e vão vencer essa também. Cuide muito bem, se você é casado, cuide muito bem da sua esposa, cuide muito bem dos seus filhos, da sua família. Deus te deu uma responsabilidade linda e vocês venceram lá naquela montanha e vão vencer essa também. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Parabéns aqui direto de Curitiba para todos vocês. E que mais homens dessa casa aí se tornem legendários, blindando, cuidando, guardando a sua família, seu casamento, seus filhos e sua casa. Tá bom, queridos? Beijo no coração de vocês. E quem foi no nosso encontro de casais, chapadinha continua. E os legendários chapando e fazendo au, au, au. Deus abençoe, gente. Até mais. Grande abraço. Vamos com Deus. Olá, meus irmãos da Love Church. Aqui é Aguinaldo Guimarães, legendário 27097. Estou aqui para lhe dar os parabéns pela conquista da montanha.
Os senhores foram valentes, superaram os seus limites e fizeram por merecer essa farda e esse boné que estão usando hoje. Sejam bem-vindos à manada de Foz do Iguaçu. E você que quer participar também dos Legendários, procure seu líder, procure seu pastor aí na Love Church. Eles já estão com o link para inscrever você para o Top 1092, que começa no dia 3 de julho. Espero encontrar contigo lá na montanha. Deus te abençoe. Arru! E eu quero falar nessa noite sobre a montanha do Senhor. Eu vou falar montanha do Senhor, você fala Arru. Eu quero falar nessa noite sobre a montanha do Senhor. Arru! Tá bom, vai lá de novo que vocês... O Garcia, ele não deu o melhor dele, então agora a gente vai dar a oportunidade de você dar o seu melhor junto com o melhor do Garcia. Então vai dar bom aqui. Então vai lá. Nós vamos falar nessa noite sobre a montanha do Senhor. Ó, muito bem, melhorou um pouco. Eu acho que esse lado aqui tá fraco, tá faltando vigor ali na frente. Mas é parte da idade, né? A idade faz isso com a pessoa. Em Êxodo capítulo 19, eu quero que você abra comigo. Êxodo 19. Uma dica para você: sempre que alguém está dando uma palavra de Deus, anote, amém? Porque talvez você possa se esquecer, mas essa palavra vai te dar força no dia da angústia. Versículo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, o livro de Êxodo, a palavra Êxodo é a mesma raiz da palavra exit, que é saída. Êxodo tem a ver com a saída do povo da escravidão do Egito para a terra prometida. Representa espiritualmente a saída do que a palavra fala e fomos transportados do império das trevas para um reino de gloriosa luz. Muitos de nós achamos que estamos livres, como os escravos hebreus pensavam que estavam livres na sua liberdade, recebendo pão. Quando havia fome na terra, eles foram buscar no Egito pão. E a escravidão, diferente daquilo que você pensa, não é igual aquela escravidão que tinha em Angola, que os negros usavam correntes, mas a escravidão do Egito era uma escravidão por pão. Quantas pessoas hoje estão escravizadas pela sua necessidade de comer, vestir, pagar conta? Eles tinham a liberdade de sair, mas não saíam porque ali naquele lugar tinha salário, tinha pão, estavam escravizados pela sua necessidade. Existem pessoas que vivem em liberdade, fazendo o que querem, pensando que isso é liberdade, mas na verdade, todas as vezes que eu não consigo dizer não para algo, eu me torno escravo daquilo. Então, o pecado te escraviza, o pecado te vicia, o pecado te oprime. Ai, pastor, mas o pecado é tão gostoso. Ele é gostoso no começo, mas o fim dele é bem amargo. Se um homem que hoje está divorciado, longe dos seus filhos, sustentando 2 casas, pagando pensão para sustentar a mulher e os filhos dele, mais ele, se ele pensasse com a experiência que ele está hoje, aquela mulher que ele saiu não era tão atraente. Quando você começa a colocar na balança, você começa a ver que não vale tão a pena a liberdade que o mundo te dá. Jesus disse: eu vos dou paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Significa que o mundo dá paz. O mundo te dá uma falsa paz. O mundo te dá uma falsa liberdade. Porque a palavra fala em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. A verdade não está em uma biblioteca. A verdade tem nome,
é uma pessoa, se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ou seja, Jesus não é uma verdade dentre muitas verdades de um mundo relativista. Jesus é a única, absoluta verdade. O que choca um mundo relativista, mas se você está chateado com Deus estar falando assim, não fique chateado comigo, fique chateado com o autor do livro. Foi ele que escreveu, ele desenhou a história, ele fez dessa maneira, e ele fez o seu filho a verdade. Por isso o texto segue dizendo no versículo 36, depois de falar: conhecereis a verdade vos fará livres. No verso 36 ele diz: se o Filho vos libertar. Peraí, volta aí no texto. Ele diz: conhecereis a verdade. Depois ele fala: se o Filho vos libertar. Mas ele não estava falando: conhecereis a verdade vos fará livre. Depois ele fala: se o Filho vos libertar. Então quem é a verdade? O Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque existe uma falsa liberdade. Verdadeiramente vocês serão livres. Porque o mundo te dá essa sensação da imagem do cowboy fumando cigarro. Lembra disso? Com a liberdade, cavalgando, bonitão, com a roupa de cowboy. Depois os anos passou, quero ver como é que está esse cowboy hoje, o pulmão dele, o corpo dele. Porque o fim do pecado é a morte. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. Então, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eles partiram ao deserto Sinai, acamparam ali, e se acampou na frente do monte. Legendários lembram do nosso acampamento? Eles acamparam no pé do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Eu gosto desse como vos levei com asas de águia. Lá na nossa igreja do Paraguai, nós estamos tendo cultos todos os domingos às 9h30 no Shopping Paris, irmãos. Vou falar de novo, talvez você não entendeu, porque às vezes a gente não entende os milagres de Deus e a gente não valoriza as coisas que Deus faz com a gente. E esse foi o problema do povo de Israel, que não valorizava os milagres. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí. Está igual o povo de Israel, irmão. E o povo de Israel, duro de coração, morreu no deserto, porque não sabia agradecer pelos pequenos milagres que viviam todos os dias. Aprenda o poder da gratidão. Aprenda o poder de reconhecer o sobrenatural. Esses homens e mulheres, crianças, sobreviveram no deserto com um Deus que mandava nuvem, irmãos, para proteger eles do calor, coluna de fogo para proteger eles no frio do deserto. Quando tinham fome, caía pão do céu. Ai, não vai cair cebola hoje não. Deus estava alimentando o cara. Irmão, cadê o meu miojo? Roubaram o meu miojo. Se, irmão, você tem miojo, você é maná, irmão, glorifica. Porque Deus está te sustentando, irmão. Ah, mas eu queria picanha, com a cebolada na chapa. Irmão, vai se converter, cara. Porque tem vezes na vida que tudo que a gente tem é uma lata de atum e um miojo, irmão. E você fica reclamando, cara. Reclama de barriga cheia, com uma mulher bonita dentro de casa, com filhos, com comida na mesa, com saúde, e resmungando, igual a hiena. Ó céus, ó vida cruel. E esse povo que ficou reclamando no deserto, morreu no deserto, não viu a terra prometida.
E aí ele fala assim no versículo 5, versículo 4, sobre asas de águia. Lá na igreja no Paraguai tem um versículo, quando nós chegamos, porque Deus nos deu aquela sala no shopping. Nos deu. É tão prova que Deus fez isso. Deus nos deu o coração da dona do shopping. Amém. E aí quando eu chego na sala, o versículo lá no shopping, o versículo assim, você vai lá do lado do TGI Fridays, onde está a Love Church. Olha só que chique, gente. Quando você vai lá do lado do TGI Fridays, tem a Love Church. Meu Deus do céu, tá muito chique esse negócio. E aí você vê lá, está um versículo: amados, faço votos para que vocês sejam prósperos e tenham saúde, assim como a sua alma é próspera. 3 João, capítulo 1, verso 2, está lá escrito, na fachada da sala. Já estava lá, irmãos, o versículo. Quando eu chego lá e olho assim, eu falo assim: meu Deus, amados, é para Love Church, a igreja do amor, amados, olha o sinal. Aí beleza, aí eu entro lá na sala, aí quando eu olho está outro versículo, está escrito Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Aí você vai me perguntar: será que é de Deus esse lugar para gente? Asas como águias. Ele só leva alguém com asas como águias quando a gente sabe esperar no Senhor. Esse povo esperou em Deus, aguardou a salvação em Deus. Existiu uma palavra profética: vocês vão ficar 400 anos escravos e depois disso vocês vão sair ricos. Eles esperaram, e exatamente 430 anos depois, demorou um pouquinho porque eles não viram a profecia e não clamaram. Mas aí a opressão aumentou, o que aconteceu? Clamor. Quando Deus aumenta, quer ver uma coisa? Vem cá, Nicolas. Eu não vou te machucar não, tá? Quando Deus aumenta a força, a pressão, tá sentindo a dor? Não? E agora? Eu não queria te machucar, mas vamos lá. Aí, velho. E agora? Eita, agora tá. E agora? E agora? Vai gritar ou não? Nossa! Viu? Quando Deus aumenta a dor, aumenta o clamor. Você demorou, eu falei para você gritar antes. Quis dar uma de machão? Tá bom, é que ele possivelmente podia estar a esposa dele aqui, ele quis mostrar que ele era forte. Mas vamos lá. Glória a Deus. O menino está solteiro ainda, mas não é por muito tempo. Aleluia! Vamos lá. Mas quando aumenta a dor, aumenta o clamor. E Deus permitiu provas no deserto, provas que Faraó começou a oprimir o povo, porque ele queria ouvir o... Na montanha, Deus quer ouvir o seu... Cadê o seu aú aí? Ah, tá meio fraco, mas vai melhorar até o final. Então Deus queria ouvir o clamor do povo. Então aqui ele diz... No versículo 5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês me serão um reino de sacerdotes e nação santa, e essas são as palavras do Senhor. Então, irmãos, se vocês ouvirem de forma diligente, fala comigo aí, diligente, a minha voz, e guardar a minha aliança, serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus quer fazer aliança com você, mas você precisa guardar a palavra dele no seu coração. E guardar a palavra dele no seu coração é não ser um teórico de que serve uma farda laranja, um boné de legendário, se nós não estamos dispostos a servir os nossos irmãos. Porque esse movimento é para despertar o seu amor, a sua honra e a sua unidade. De que adianta você ir para o top e não servir em casa? Quer servir um monte de homens que você não conhece, mas não serve sua mulher e seus filhos?
não serve na sua igreja local. Agora não tem amém, né? E nem a rua. É para isso que Deus nos chamou. Amar a Deus, servir pessoas. Olha o próximo legendário aí de laranja. Amar a Deus, servir pessoas e transformar cidades. Ninguém pode transformar uma cidade sem ser transformado. Indivíduos transformados produzem grande impacto e transformação em uma sociedade. Então, irmãos, ele gostou de mudar a página da minha palavra aqui, né? Então o texto diz: vocês me serão um reino de sacerdotes e nação santa. Deus está chamando você para subir a montanha, mas não é para subir de qualquer jeito. Na montanha da vida, Deus quer que você suba com princípios. Amém? Fala comigo aí, princípios. Então no versículo 10 ele diz o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Irmãos, quem esteve na vigília aqui? Amém. Se você não esteve na vigília aqui e você é legendário, estou quase arrancando o seu boné. Por quê, irmãos? Porque a vigília era para orar pela família. E como é que um legendário ganha a batalha? De joelhos. O que nós aprendemos do Aguinaldo? O que ele disse: se a sua mulher ora mais que você, quem é o homem da casa? Irmãos, aqui no nosso turno não. Aonde estão os homens que passam madrugadas orando pelas suas famílias? Querido, eu falei que a montanha estava só começando. Porque uma coisa, irmãos, é você subir aquela montanha, outra coisa é você viver essa montanha todos os dias. E Deus está nos chamando para viver essa montanha todos os dias. Precisamos ser confrontados como homens e mulheres de Deus na montanha da vida real. E esse chamado à santidade, à reverência, à autoridade espiritual. E nós precisamos seguir buscando essa força espiritual, essa identidade de guerreiros. Não somente homens, mulheres que entendem que família não se deixa para trás. Então nós precisamos ativar os princípios que regem a montanha espiritual. Vocês querem aprender antes da gente ir para casa? Salmo 24, joga para mim no telão. Salmo 24. Repara que antes de Moisés subir a montanha, Deus fala para ele purificar o povo, santificar o povo. Então eles não iam subir a montanha sem se santificar. Olha o que diz o texto de Salmo 24. Podemos ler em voz alta todos vocês? Vamos juntos. Ao Senhor. Próximo. Para aí. Existe uma pergunta hoje, nós vamos com essa pergunta para casa. Amém? Porque aquele povo, e aqui eu podia seguir pregando, mas eu quero parar nesse ponto. E eu quero que você saia aqui com essa reflexão e com essa pergunta: quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Meus irmãos, minhas irmãs, não é somente subir a montanha, é permanecer no santo lugar. Não adianta somente subir a montanha se você não sabe permanecer no lugar santo.
A nossa tarefa como homens e mulheres de Deus é aprender a permanecer. Não é somente subir, é permanecer, é manter a caminhada, é não desanimar. Me perguntaram, eu estou com 2 bolhas no pé e que ainda não se sararam, e doía muito meu pé. A vendedora do sapato me vendeu um sapato Trutchel. Eu pedi um número, eu falei, meu número é 12, a caixa estava 12, mas eu não vi o sapato dentro, eu só botei no pé e serviu, e é óbvio que serviu, mas aí lá, caminhando, o pé começou a inchar, irmão. Irmão, você não tem a noção da dor que eu passei, mas eu era o chefe da família, eu não podia chorar, eu não podia desanimar, eu não podia falar. No último dia eu te prometo que eu ia pedir alguém para ir de caminhonete. Eu te prometo que eu não aguentava mais. Quem estava na minha família? Eu transpareci em algum momento que eu estava assim? Só louvando. O que eu fazia o tempo inteiro? Louvando, cantando e... Irmão, meu pé estava sangrando. E sabe o que eu estava fazendo? Cantando, louvando, para inspirar os meus amigos que estavam cansados e queriam desistir. Você acha que um pastor não tem luta? É verdade. Se eu te mostrasse o meu sapato de pastor, você ia ver as feridas que eu tenho. Mas eu não fico mostrando a minha ferida, eu só fico animando você a não desistir. E eu não preciso ficar mostrando a minha ferida para você ter pena de mim. Eu não quero a sua pena. Eu quero que você seja responsável com o teu chamado. Eu quero que você não desanime igual eu não desisto das coisas. E por que na primeira pressão você desiste igual uma galinha, se Deus te chamou para ser águia? Por que você age igual um gatinho quando Deus te chamou para ser um leão? Por que você dá desculpa? Porque quem é bom de desculpa é ruim em tudo na vida. Para com a sua desculpa. Chega de desculpa. E começa a cantar, começa a glorificar, começa a agradecer. Está doendo, está chorando, continua semeando, porque os que com lágrimas semeiam. Quem pegou o boné 126 mil aí? Quem pegou o boné 126 mil? Pegou? Então presta atenção nisso. Você pegou o 126,100. Salmo 100, verso 4 fala: entrai pelas suas portas com ações de graça, jamais deixe de agradecer, porque a gratidão abre portas, a murmuração fecha as portas. Mas Salmo 126 fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará alegremente, trazendo a sua colheita. Se você está chorando, continua semeando. Se está doendo, continua trabalhando. Se você está sofrendo, se o seu filho está longe do evangelho, continue orando para ele. A minha avó nunca desistiu de profetizar e falar: você vai ser um pastor. Eu estava no mundo, eu estava perdido. A minha avó olhava no meu olho e falava assim, eu saía de madrugada para ir trabalhar, para tocar, e ela falava assim: aonde você vai essa hora? Você não sabe que você é um pastor? Eu falo: você está maluca, velho? Eu nunca vou ser pastor. Olha eu aqui, irmãos. Uma palavra de Deus, irmão, vale mais do que macumba. O pessoal fala que macumba pega nada, irmão. Macumba pega em filho de Deus, não. O diabo tem medo de quem vive a palavra de Deus. Você não precisa ter medo de macumba, não. Você tem que ter temor do Senhor. E se você andar no temor do Senhor, você não precisa ter medo de nada. Mas eu quero dizer uma coisa: eu tenho temor do Senhor, porque as palavras que a minha avó falou, todas elas se cumpriram na minha vida. Todas elas, sem exceção. Até quando ela falou, quando eu era garoto, ela falou assim: um americano vai vir, ele vai te levar para trabalhar com ele, você vai servir o ministério dele. Irmão, e foi o que aconteceu na minha vida. Você precisa caminhar com pessoas de Deus. Você precisa caminhar com pessoas que te inspiram a buscar mais de Deus. E aqui joga o texto para a gente terminar.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele, fala comigo aí, aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à falsidade. Este obterá a bênção do Deus de Israel. Selá. É isso que fala o texto na sequência. Ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Quem subirá ao monte do Senhor e permanecerá no seu santo lugar? Quem? Aquele que é limpo de mãos. Não limpo de mãos como Pilatos, que lavou as suas mãos. Não é esse tipo de indiferença, porque Pilatos lavou as mãos quando se tratava de Jesus, quando se trata da fé, quando se trata da oração, quando se trata do jejum, quando se trata de disciplinas espirituais, quando se trata de vir na vigília, quando se trata de servir na sua igreja local, quando se trata de pegar as cestas básicas que a gente foi entregar nas comunidades aqui. Você vai e lava suas mãos, e você vem de Jesus, você entrega a Jesus. Mas o Senhor está te chamando não é para lavar as mãos como Pilatos, mas para lavar os pés dos necessitados. Limpos de mãos e puros de coração. Coloca o texto para mim, irmãos, vocês da projeção. Limpos de mãos, Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade. Não entrega a sua alma à falsidade. Toma cuidado com a hipocrisia. Toma cuidado em viver um evangelho que é só fachada. Toma cuidado em ser somente um ator. Nós não somos atores, essa igreja é de verdade. Essa igreja está buscando amar a Deus com todo o coração, servir pessoas. Vem servir a Jesus com a gente, vem servir aqueles que são necessitados junto com a gente, vem fazer história, vem transformar a história e a realidade de pessoas como nós temos vivido aqui nesse lugar. Não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Existe uma promessa para aqueles que sobem a montanha do Senhor, permanecem no seu santo lugar, aqueles que são limpos de mãos, puros de coração. Deus quer que você lave o seu coração antes de você ir embora hoje. Existem pessoas que por anos permaneceram na amargura, não perdoando pessoas que te feriram, não perdoando pessoas que realmente te injustiçaram. Mas você não pode subir o monte do Senhor sem deixar essa mochila pesada. Vocês lembram, senhores, da mochila que vocês levaram? A palavra fala: desembaraçando-me de todo peso e pecado. Hebreus 12 fala: diante de uma grande nuvem de testemunhas, nós precisamos nos soltar de todo peso e pecado, porque a subida da montanha, quando você leva peso desnecessário, aquilo dói suas costas. Então, na subida da montanha tem coisa que não é pecado, mas é peso. Tem coisa que não é pecado, mas está pesando na tua mochila. Pessoas, relacionamentos, coisas que você tem levado, que você não tem perdoado, que hoje você precisa sair daqui limpo de mão, puro de coração, não vivendo na falsidade, não jurando dolosamente. Você vai obter a bênção do Deus de Israel. Se coloca de pé. Eu não quero que você vá embora sem você tomar uma decisão por Jesus. Talvez você chegou aqui, eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você chegou aqui com dores, carregando mochilas emocionais extremamente pesadas. Talvez você chegou aqui querendo desistir da tua caminhada. Talvez você chegou aqui cansado, com bolhas nos pés da sua jornada e da sua caminhada, porque o teu caminho tem sido difícil.
Os teus sapatos têm estado apertados, têm ferido os seus pés. Eu não sei a dor que você tem vivido, mas eu sei como você vai sair daqui desse lugar. Você vai sair voando nas asas como águia. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. E é isso que Deus tem para você e sua família. Não é que você não vai ter luta, é que Deus vai te dar refrigério. É que o bom pastor, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Por isso Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde, tomai o meu jugo, toma a minha mochila, porque a minha mochila, ela é suave, e o meu fardo é leve. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Hoje Deus quer dar descanso para a sua alma, assim como homens foram libertos dos remédios que traziam aquela falsa segurança de paz. Você também vai ser livre hoje de opressões, de depressão, de ataques de pânico. Eu não sei o que você vive e a dor que você sente e que ninguém sabe, mas feche os seus olhos agora.